Olá a todos, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa, idealizador e presidente do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Nesta série, temos explorado passo a passo os fundamentos da cosmovisão bíblica a partir do livro de Gênesis, sob a ótica reconstrucionista cristã e teonomista reformada. Neste 10º episódio da série O Pacto do Domínio, Gênesis, vamos focar na linha piedosa de Sete, na cultura edificada sob submissão ao pacto de Deus, tendo como base os textos de Gênesis 4:26 e todo o capítulo de Gênesis 5. Enquanto os descendentes de Caim construíram uma cultura de orgulho e rebelião contra Deus, a descendência de Sete é marcada pela invocação do nome do Senhor, um ato de culto, dependência e submissão à aliança. O texto diz: daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Este é um marco na história redentora, pois revela que a verdadeira cultura, em oposição à cultura rebelde dos cainitas, começa com a piedade. A genealogia de Gênesis 5, longe de ser apenas uma lista de nomes, é um testemunho da fidelidade de Deus e da continuidade do pacto. Ainda que em meio a um mundo que se torna cada vez mais corrompido, a linhagem de Sete é o canal da preservação da aliança e seus nomes, culminando em Noé, apontam para uma cultura de esperança, fé e submissão à revelação divina. Este episódio mostrará que a verdadeira cultura não pode ser neutra, ou está debaixo do senhorio de Deus e da autoridade de sua palavra, ou será, como no caso da linhagem de Caim, expressão de idolatria e autoglorificação. A invocação do nome do Senhor, portanto, é o fundamento da civilização piedosa. A cultura, a arte, a tecnologia, o trabalho e a família, quando exercidos sob o domínio do pacto e do temor do Senhor, tornam-se instrumentos de adoração e avanço do reino. O chamado bíblico é claro: construir uma civilização que começa com a invocação do Senhor e termina com a glória do seu reino enchendo toda a terra. Abacuque 2:14. O versículo de Gênesis 4:26 encerra a genealogia inicial de Sete, com uma declaração fundamental. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Esse registro marca um ponto de inflexão histórico e espiritual. Pela primeira vez, a Escritura nos mostra um povo que se distingue religiosamente pela invocação pública e comunitária do nome de Yahvé. Este ato não é meramente individual, mas possui implicações litúrgicas, sociais e culturais. Ele define uma linhagem, uma identidade, uma civilização separada para Deus. Invocar o nome do Senhor é uma linguagem de culto. Não se trata de um simples clamor, mas de um ato pactual, de submissão à aliança revelada. Onde o nome de Deus é invocado, ali ele é reconhecido como rei,
legislador, salvador e juiz. A expressão invocar o nome, aparece em várias partes da Escritura. Veja Gênesis 12, 8, Salmo 116, 4, 13, 17, Joel 2, 32, Romanos 10, 13. Sempre conectadas à adoração e ao reconhecimento de Deus como Senhor da história. É neste contexto que a cultura teocêntrica ou pactual bíblica se diferencia da cultura pagã. Enquanto Caim constrói uma cidade com o nome de seu filho, Gênesis 4, 17, a linhagem de Sete se identifica pela adoração ao nome do Senhor. Em outras palavras, a identidade da sociedade piedosa não está centrada no homem, mas no Deus da aliança. Esse movimento de invocação não foi apenas um culto particular, mas o surgimento de uma comunidade cultural pactual. Os descendentes de Sete formam o núcleo de uma sociedade alternativa, uma civilização do reino, que busca construir toda a vida, família, trabalho, descendência, sob a submissão ao pacto com Deus. É aqui que se nota o surgimento da linhagem dos fiéis, distinta da linhagem dos apóstatas, cainitas. É a cultura do reino emergindo ainda nos primórdios da história humana. Sob a perspectiva bíblica e teonômica, esse texto mostra que a cultura justa começa com adoração fiel e submissão à palavra revelada. O nome do Senhor só pode ser invocado legitimamente de acordo com o pacto e suas condições. O culto pactual está intimamente ligado à lei de Deus, à família piedosa, à vocação e ao domínio sobre a terra. Uma cultura que invoca o nome do Senhor é, portanto, uma cultura teonômica ou pactual bíblica. Uma cultura que reconhece que não há neutralidade religiosa. Toda civilização ou está sob a lei do pacto de Deus ou está em rebelião contra ele. Logo, logo após a menção da invocação do nome do Senhor em Gênesis 4, 26, o Espírito Santo inspira Moisés a registrar em Gênesis 5 a genealogia piedosa da linhagem de Sete, um contraste deliberado e teológico com a linhagem de Caim, apresentada em Gênesis 4, 17 a 24. Ao contrário da genealogia cainita, que glorifica a força humana, a poligamia, a cultura sem Deus e a violência perversa, Gênesis 5 mostra homens que vivem, geram filhos e morrem, debaixo da promessa e da obediência. A repetição do padrão. Viveu X anos, gerou filhos e morreu. Enfatiza duas realidades: a fidelidade pactual e a maldição do pecado. Embora os filhos da aliança estejam sob a graça comum e preservadora de Deus, a morte ainda reina como consequência do pecado de Adão. Romanos 5,14. Contudo, há algo que diferencia essa genealogia: a presença da fé e do temor a Deus, que culmina em personagens como Enoque e Noé. No meio da genealogia, encontramos Enoque, que se destaca dos demais por não ter experimentado a morte. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, 24. A expressão andou com Deus indica vida íntima, santa e piedosa, em consonância com os preceitos do Senhor. É uma linguagem factual e ética.
Enoque não viveu para si mesmo, mas sob o senhorio divino. Ele é uma antítese viva da cultura cainita, pois sua vida é um testemunho de que o culto verdadeiro leva à comunhão com Deus, mesmo em meio a uma geração perversa. Hebreus 11, 5. Pois muito bem, a genealogia de Gênesis 5 não é uma simples lista biográfica, é uma declaração de continuidade pactual. Deus preserva uma linhagem, uma descendência fiel, mesmo em tempos de crescente apostasia. Ao registrar esses nomes, o texto reforça a ideia de que Deus está construindo uma história através de famílias piedosas, homens e mulheres que transmitem a fé à próxima geração, sustentando a cultura do reino. A genealogia de Gênesis 5 ensina que Deus governa a história por meio da família pactual. A obediência à lei de Deus não é um ideal privado ou subjetivo, mas um modo de vida transmitido de geração em geração. Cada nome ali registrado representa um elo da corrente de fidelidade, um testemunho contra a cultura da morte, do orgulho e da rebeldia de Caim. Assim, somos chamados a formar também genealogias piedosas, famílias que caminham com Deus, educam seus filhos na aliança, invocam o nome do Senhor e resistem aos valores apóstatas do mundo pagão. Essa é a cultura do reino, uma civilização construída sobre a lei, a palavra e a promessa de Deus. A narrativa de Gênesis apresenta, desde cedo, uma divisão fundamental na história da humanidade. Duas sementes, dois destinos, dois povos. A profecia de Gênesis 3,15 serve como estrutura interpretativa de toda a história bíblica, especialmente no livro de Gênesis. A partir da queda, a luta entre a semente da mulher e a semente da serpente se desenrola como um conflito espiritual, cultural, ético e religioso, e está plenamente em ação nas genealogias de Caim, Gênesis 4 e 7, Gênesis 5. A semente da serpente não se restringe à idolatria explícita ou adoração a imagens literais de falsos deuses, mas se expressa em uma cultura construída sem Deus, em oposição à sua palavra e lei. Trata-se de uma civilização que busca autonomia, glória própria, domínio sem submissão. Essa semente manifesta-se na violência de Lameque, na autossuficiência de seus descendentes e no desprezo ao nome do Senhor. Essa linhagem, portanto, representa o espírito anticristão que sempre nega a palavra de Deus e tenta exercer domínio impiedoso ou fora dos termos da lei de Deus. 1 João 2,18. Apocalipse 13. Em contraste, a linhagem de Sete representa a semente da mulher, o povo da aliança, cuja cultura é centrada em Deus, fundada na invocação do seu nome e moldada por sua lei. Essa genealogia mostra que a piedade e a obediência são transmitidas ao longo das gerações, como parte do propósito redentor de Deus. Aqui vemos que a história não está à deriva, mas caminha sob o governo soberano do Senhor, que preserva a linhagem messiânica em meio à escuridão. Esse embate entre as sementes não é apenas individual, mas coletivo
e civilizacional. O reino de Deus avança no mundo como fermento. Mateus 13, 33. Confrontando os valores do mundo caído. A cidade de Deus e a cidade dos homens estão em guerra. Cada geração precisa escolher a quem servirá, cultivar a cultura do reino ou submeter-se à cultura da serpente. Essa distinção culmina no nascimento de Noé, em quem repousa uma esperança de descanso. Gênesis 5, 29. A linhagem piedosa, preservada por Deus, está conduzindo a história até o advento de Cristo. A semente prometida que esmagaria a cabeça da serpente. Gálatas 3, 16. Em Cristo, a igreja é chamada a continuar esse combate, sendo a semente fiel no mundo, edificando a civilização da fé e resistindo às trevas. Filipenses 2,15. A história da humanidade, desde os seus primórdios, é a história de dois povos. Aqueles que, como Caim e seus descendentes, constroem suas cidades e culturas à parte de Deus. E aqueles que, como Sete e seus filhos, invocam o nome do Senhor e vivem sob a sua aliança. O texto de Gênesis 4 e 5 não é apenas um registro genealógico ou histórico, mas um chamado à reflexão sobre quem somos, a quem pertencemos e que tipo de mundo estamos edificando. Ao final de Gênesis 4, somos lembrados de que a civilização ímpia pode parecer forte, avançada, até mesmo gloriosa aos olhos humanos. Mas é em Gênesis 5, com seus nomes muitas vezes esquecidos, que vemos a fidelidade perseverante da semente da mulher, que sustenta o testemunho da verdade em meio à escuridão. Eles foram homens que invocaram o nome do Senhor, isto é, viveram em aliança, temor e obediência a Deus, em contraste com a apostasia cultural da linhagem de Caim. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, somos herdeiros dessa mesma linhagem piedosa. Fomos enxertados na descendência da mulher e em Cristo, o descendente prometido, recebemos o chamado de continuar invocando e edificando. 1 Pedro 2,9. A missão cultural do reino, o mandato de Gênesis 1, não foi abandonada, mas renovada e redimida em Cristo. Ele nos chama a restaurar o mundo pelo poder do Evangelho, sob a direção de Sua palavra e lei, e a edificar uma sociedade que confesse o seu nome em todas as áreas da vida. Portanto, a verdadeira esperança para a cultura não está em técnicas humanas ou em neutralidade ideológica, mas na submissão a Deus e em uma aliança com Ele, sustentada por famílias piedosas, igrejas fiéis e nações que reconhecem seu senhorio. Como a linhagem de Sete, somos chamados a invocar o nome do Senhor e, como Noé, a construir uma arca de salvação, fé e fidelidade para as próximas gerações. Eu termino lendo um texto da Epístola de 1 Pedro. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Bom, pessoal, este é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e sido edificados pelo conteúdo. Obrigado por ter acompanhado, né, por ter assistido ao conteúdo de mais um vídeo até o final. Peço que curta, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. E
Caso ainda não seja um inscrito, se inscreva e continue acompanhando o trabalho do canal INTT-RB, Instituto do Movimento da Tradição Pienomista Reformada Brasileira. Bom, pessoal, é isso. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.